Na realidade, os sacerdotes magis, ou como muitos chamam depois de os magos, que vão relatar lá em Mateus, eles eram sacerdotes zoroastrianos, que entendiam, eles faziam uma leitura dos astros. Tanto é que eles chegaram à conclusão que ali, naquele período de 9.000 anos, ia nascer o Messias, o Salvador do mundo, que ia nascer, olhe, isso é persa, que nasceria de uma virgem. Nos dias do nascimento de Jesus, se você for procurar bons historiadores, você vai entender que havia uma profecia que nasceria um redentor, um salvador, que libertaria o mundo naquele tempo. Existia essa profecia. E ela era zoroastriana. Os magis, que é retratado na Bíblia como os magos, e aí muitos acham até que é feiticeiro, é de uma estupidez absurda, né? O que fazem com a mente de muitos cristãos, né? Você põe uma coisa na mente deles e vai pesquisar, gente, vale a pena, é muito bom estudar. E hoje com a internet, você tem uma assinatura de internet, você tem um smartphone, você viaja aí pelo mundo de artigos acadêmicos, de bons professores de história, você vai descobrir muita coisa boa. Tudo é bom? Não, né? Tem que saber colher o que é bom. Então os magis eram sacerdotes zoroastrianos. E eles, quando souberam da profecia, porque eles entendiam dos astros, eles vão lá para descobrir. Tanto é que a história bíblica diz que Herodes chega para eles: quando você descobrir, você volta aqui porque eu também quero ir lá dar um presente. Nada, Herodes queria matar aquela criança porque na realidade ele queria matar o rei. Havia um burburinho em Jerusalém de que haveria um rei salvador. E Herodes disse: não posso permitir isso, não. Nasceu, mata. Porque Roma não toleraria um rei que não fosse romano. Simples assim, era o império da época. Vocês acham que, vamos pegar um exemplo hoje. Você acha que chega um carinha lá da Coreia do Norte, se levanta e diz: não, a gente não vai mais respeitar você não, Kim Jong. Você depõe, sai aí que nós vamos governar e vamos fazer isso aqui uma democracia. Você acha que vai acontecer o quê? Pois é, vai ser morto. Óbvio. É óbvio. Não seria diferente naqueles dias. Tanto é que Jesus morreu por ser um revolucionário. O crime de Jesus foi ser considerado por Roma um lestai. Ele era um revolucionário. Entra como rei, aplaudido como rei. Aí Roma disse, não dá não, velho, não dá não. Se a gente deixa esse camarada se proclamar rei aqui, a Roma me tira do posto de rei e Roma vem destruir. O que foi o que Roma fez no ano 70? Com tanta rebelião, um povinho desse tamanho querendo se levantar contra o império. Foram mortos. No ano 70 foram espalhados pelo mundo. Só voltaram a ser nação em 1948. Era assim também. Então, olha, os sacerdotes chegam e diz que tem um anúncio que vai nascer um Messias naquela época. Herodes fica sabendo da história porque os magis eram respeitados naquela época. Eles eram respeitados. Há 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, a gente tem a ideia de mágico, que mexe com magia negra, que faz voodoo, né? Que mete aguardente com um bonequinho espetando, cheio de agulha. Esquece isso, não demoniza não. Os magis eram sacerdotes de Zoroastro, da Pérsia, se mesclaram. Então toda essa doutrina zoroastrista, ela permeia a Pérsia. E Ciro agora, mesmo sendo um camarada fantástico, genial, que para mim é um dos caras que eu mais admiro na história, porque o que o Ciro fez foi incrível. A jogada de mestre. Tem o rolo de Ciro que está no museu. Que o cara naquela época, ele decreta o fim da escravidão. Ele dominava aquele reino que ele conquistou, mas ele dava a ideia que aquelas pessoas tinham o direito de ir e vir, fazer o que quisessem.
É igual o Brasil aqui na época que estava com aquela dívida externa assustadora. A gente tinha ideia que a gente era dono disso aqui. Nada, a gente não era dono, não. A gente devia mais que tudo lá fora. Mas a sensação que tinha é de que eles tinham uma certa liberdade. E Ciro deixou isso acontecer, eles tinham ideia de uma certa liberdade. Ciro não impediu o culto de nenhum deus das regiões conquistadas. Mas Ciro é um gênio. Ele pega os sacerdotes, tem Ahura Mazda como deus agora de toda aquela cúpula que era o reino da Pérsia, que é a cosmogonia pérsia. Então Ciro pega e ele liberta os judeus voltam para a liderança judaica dos judeus, os príncipes, o rei Zorobabel, os filhos do rei, a classe sacerdotal volta para lá 70 anos depois de ser conquistada pela Babilônia. Volta com os seus deuses, com a sua cultura, volta. Mas o deus principal da nação toda era Ahura Mazda. Então, Ciro deixa os caras cultuarem os seus deuses, não só foram os judeus, não. Todo o povo que estava conquistado pela Babilônia, ele manda voltar. E incentiva a construção do templo. Você imagina, você sendo um cidadão de Judá daquela época, você dizer, pô, esse cara é muito maneiro, velho. Ele fez a gente voltar e construir o nosso templo. Cara, o cara é muito maneiro. É maneiro, ele é muito inteligente. Ele pega agora os sacerdotes, ó, final do ano, eu passo aqui e vou pegar o meu imposto. Continua aí com os seus deuses e tal. Nós temos um Deus principal aqui. Mas continua cultuando seu Deus aqui, mas no final do ano você vai me pagar um imposto. Ciro, quando conquistou o Império Persa, quando ele começa, ele era um conquistador diferente de todos os outros. Ele não chegava metendo o pé na porta e arrombando a porta e matando mulher grávida, nem estuprando criancinha, não. Pelo contrário, Ciro não queria nem que tivesse morte. Eventualmente acontecia aqui e acolá, como a gente sabe, história, né? Mas a ideia dele era que não tivesse isso. A gente vai ver isso lá na frente, depois com Dario, com Xerxes, dá uma treta, muda, parece, o pensamento dos caras, né? Mas eu não vou nem entrar aqui nisso. O meu destaque é para Ciro, o que é que ele faz? Então Ciro deixa as pessoas cultuando os seus deuses, mas lá no final do ano ele vai pegar o imposto, vai pegar o ouro, vai pegar a prata. E as pessoas estão ainda, nossa, a gente tem uma certa liberdade, né? O cara foi muito, muito, muito do inteligente. E depois vai vir um outro que é o Alexandre, o Grande. Mas na realidade, Alexandre Grande, o pessoal fala muito mais dele do que de Ciro. Mas o Alexandre Grande, o Grande, para mim, na minha humilde opinião, nem chega em comparação a Ciro. Por quê? Porque Ciro vai lá e conquista. Já está basicamente tudo conquistado. O Alexandre, quando conquista, não quando conquista já, eu acho que já, eu não sei se agora me fugiu a memória lá, Dario, Xerxes, que os macedônios entram, ele pega já praticamente tudo aquilo já. O trabalho pesado, grosso, já tinha sido feito, né, de base, pelos persas, já tinha sido feito. Então, o rei macedônio, o Alexandre o Grande, pega aquilo que já estava em andamento. Não estou aqui menosprezando, dizendo que Alexandre Grande não foi um cara espetacular. Na minha opinião, Ciro foi muito mais espetacular pelo que ele fez. E não só pelo que ele fez, mas pela implementação do zoroastrismo no reino persa. Isso vai resvalar no judaísmo, vai resvalar no cristianismo e vai resvalar no islamismo. E a maioria das pessoas hoje nas suas igrejas não sabem disso. Não sabe. Acha que tem alguma influência dos gregos. Sim, tem. Mas é tão pequena a influência dos gregos no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, nem chega aos pés do que foi a influência dos persas. Então, é bom estudar a história para a gente entender. Então, luta do bem com o mal. Ahura Mazda e Arimã. Pérsia, Ciro. Vinda de um Messias, Salvador do mundo. Persa. Vida após a morte. Persa. Paraíso, a própria palavra. Persa. Condenação eterna. Persa. Essas principais doutrinas permeiam o judaísmo, o cristianismo
e o islamismo até os dias de hoje. É implantado o monoteísmo. É a primeira religião datada, registrável na história monoteísta. Porque até então o politeísmo é o que vingava.